Olá, meus irmãos, tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar. Hoje, trazendo a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo nosso querido Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier. Nosso capítulo de hoje é o 14. O título é Em Ti Mesmo. Vamos fazer uma leitura breve e depois trazer um pequeno comentário da nossa lição. Vamos lá. Em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, aquela expressão de confiança em si mesma, em que deve manter nas esferas das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, conseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso, se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Muito linda essa lição, né? Ela vem falar aqui da fé que nós devemos ter nas nossas capacidades, né? Que um homem sem fé não é nada nessa vida, né? Ele não consegue sair do lugar. Ele fica rodopiando naquela indecisão, pensando se deve fazer, pensando se não deve fazer, se consegue ou se não consegue, acreditando em tudo que os outros falam. Se as pessoas falam que ele consegue, ele acredita. Se fala que ele não vai conseguir, ele acredita mais ainda. Vive reclamando das coisas, reclamando de tudo, reclamando de todos.
sempre achando que todo mundo está contra ele, que não quer o bem dele. Maldiz até Deus, né? São pessoas indecisas, que ainda não se encontraram, que não deixam a centelha de luz que o Pai, que Deus colocou dentro dela no momento da sua criação, crescer, iluminando a sua alma, iluminando a sua estrada, né? Então aqui ele está falando de fé, da fé que nós devemos ter em nós mesmos. Ele começa falando lá, né, naquele versículo de Paulo: tens fé? Perguntando se a gente tem fé, se a gente acredita na nossa capacidade e na nossa vida, não é? Tem na gente mesmo, ó, diante de Deus. Quer dizer, a gente ter fé na gente, em nós mesmos. Eu posso, eu consigo. Se essa situação está aqui diante de mim para resolver, é porque eu posso. Se Deus colocou isso na minha vida, é porque eu tenho condição, eu tenho capacidade de realizar. É isso que essa lição está passando para a gente, não é? Que nós podemos tudo. Está falando aqui nessa primeira quadra. Está falando: não é possível esquecer a criatura a expressão de confiar em si mesmo e que deve manter na esfera das obrigações que tem a cumprir a face de Deus. Temos que confiar na gente. Eu costumo falar: se o nosso Pai consanguíneo, aquele que nos colocou no mundo, quer fazer, muitas das vezes, tudo pela gente, pedir a Deus a vontade que Deus tem de estar ali nos amparando, nos auxiliando, nos mostrando o caminho que a gente deve tomar. Imagina. Naturalmente, como foi dito aqui, ele não pode, os nossos pais consanguíneos, nem o próprio Deus, não pode fazer tudo pela gente. Porque ele estaria, como diz, fala aqui, exterminando, né, as nossas possibilidades, a nossa capacidade de desenvolver a nossa inteligência, de iluminação própria, de fortalecimento da nossa fé. Não é verdade? Então, a gente tem que acreditar. Como eu falei, se Deus colocou determinada situação na nossa vida, é porque nós temos condição de caminhar com aquilo, de resolver, de crescer em cima daquela situação, através das soluções que a gente vai arrumar. E mais, não adianta a gente ficar reclamando, como está falando aqui nesse segundo parágrafo, né? Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando as promessas humanas, dão a ideia de fragmento de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradura. Não adianta se permanecer assim. Por que isso aconteceu comigo? E agora? O que eu vou fazer? Eu não consigo resolver isso. As coisas ruins, tem gente que é assim, né? As coisas ruins só acontecem na minha vida. Não é assim? É uma ladainha só. Tudo que é ruim a gente aumenta. Qualquer tipo de dificuldade a gente aumenta 10.000 vezes. As pessoas estão fazendo tudo para me prejudicar. Você deve conhecer alguém que fala assim, desse jeito, né?
As coisas ruins só acontecem na minha vida. O outro consegue tudo, eu não consigo nada. Olha só. Se diminuindo, fragmentando, enfraquecendo cada vez mais a sua fé, o seu poder de reação, a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então, essa lição veio falar em ti mesmo, ou seja, é com a gente mesmo. É comigo que eu tenho que resolver as minhas coisas. Ninguém pode resolver nada por mim. Ninguém. Sou eu que tenho que caminhar buscando as soluções necessárias para resolver todo tipo de situação na minha vida. Eu sempre falo aqui no Para Pensar. As nossas problemáticas são ferramentas divinas para o nosso crescimento. E se apareceu na minha vida é porque eu posso resolver. Deus não colocaria nada na nossa vida que a gente não pudesse dar solução. A gente não tivesse solução. Nós temos capacidade de carregar a nossa cruz. Por mais que a gente ache que ela esteja pesada. Porque a nossa vitória está logo ali na frente. Só depende da gente mesmo. Não é, gente? Então, que nós possamos acreditar mais na nossa capacidade. Né? Esse parágrafo aqui também é interessante. Lá. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Ou seja, por mais que as pessoas estejam ao nosso lado querendo nos amparar, nos mostrar muitas das vezes o caminho, né, a ajuda que a gente precisa, nós temos que ter confiança na gente mesmo. Porque se a gente não tiver confiança, não adianta nada. Ninguém vai fazer nada por nós. Porque é a gente mesmo que tem que trabalhar. E Deus, gente, está consciente de tudo na nossa vida. Ele sabe de todas as situações que nós necessitamos para avançar. Precisamos confiar. Precisamos ter a certeza que nós temos capacidade de realizar aquilo que está diante da nossa vida. Tá bom assim? Vamos trabalhar isso. Vamos acreditar um pouco mais na nossa capacidade, que nós temos capacidade para qualquer coisa na nossa vida. Vamos nessa, gente? Então tá. Fica aí essa página maravilhosa, essa lição que vem falar da nossa fé, que nós devemos fortalecê-la a todo momento na estrada na nossa vida. Ok? A qualquer momento estaremos de volta trazendo mais um tema para o nosso estudo. Se você gostou do nosso bate-papo, peço para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal. Se inscreve aí, aperta esse botãozinho que está escrito aí, inscreva-se. É de graça, não paga nada. Deixe o seu like é importantíssimo para o nosso trabalho. Aciona o sino de notificações para receber o nosso material toda vez que nós aqui estivermos trazendo essa palavra amiga. E compartilhe o nosso vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você conhece. Entende que esse trabalho vai ajudá-las a continuar na sua caminhada. Ok, gente? Um grande abraço a todos. Que Papai do Céu continue nos amparando, nos auxiliando na nossa caminhada. Tá bom? Gente, força, acredite em si. Vamos em frente que a gente consegue. Tá? Bom dia, um grande abraço a todos. E que
Papai do céu continue nos amparando. Fiquem com Deus, meus irmãos.